Pessoal, boa tarde. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, boa tarde. Pessoal, acabei de postar uma atividade no Evo para a semana que vem com relação à peça de hoje. Né? Espero que todos vocês estejam logados aí. Eu dei boa tarde, ninguém me respondeu. Mas tudo bem. Boa tarde, professor. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Essa impressão que eu tenho é que ninguém está assistindo aula. Ah, não, eu acabei respondendo com o microfone mutado aqui, nem notei. Não, tranquilo. Pessoal, seguinte. Vou começar a aula de hoje com uma pergunta, para ficar dinâmico aqui o esquema. Vocês saberiam me responder? Primeira questão, quando o empregado vem a óbito. Quando o empregado vem a óbito. Esse falecimento do empregado extingue o contrato de trabalho ou não e por quê? Se sim, por quê? Se não, e por quê? Pode escrever no chat aqui, quem não quiser abrir o microfone e falar. Extingue ou não? Extingue, né, pessoal?
Não tem a comutatividade do contrato-trabalho. O contrato-trabalho não é um contrato bilateral. Não é isso? Vocês viram no quinto semestre? O contrato-trabalho tem características como bilateralidade, comutatividade. A natureza do contrato é a força da entrega de mão de obra do empregado ao empregador, de maneira com que esse empregador pode dirigir, administrar, aplicar poder disciplinar na sua mão de obra, né? E aí eu pergunto aos senhores, a minha pergunta primeira foi o seguinte: se caso do falecimento do trabalhador, se extingue ou não o contrato de trabalho. Se o contrato é bilateral e comutativo, não tem como eu dar a minha contraprestação ao meu empregador, porque eu faleci, que seria a entrega da minha força de mão de obra. E por conta disso, obviamente, que não subsiste nem a obrigação do meu empregador para comigo, que é o contrário, que é o pagamento do salário, né? Então, isso é muito claro. Então, óbvio que extingue o contrato de trabalho a morte do empregado. Aí, outro questionamento, né? Se você tem um trabalhador que vem a óbito, você paga aviso prévio para ele e paga a multa de 40% do FGTS? Ele extingue sem, como se fosse um pedido de demissão sem aviso prévio, né? Exatamente, como se fosse as verbas decisórias como se fossem pedidos de demissão, como se fosse um pedido de demissão. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Isso porque o contrato não se extinguiu por uma manifestação de vontade, um ato coletivo, que é igual à demissão sem justa causa, uma denúncia vazia. Algo de foro íntimo de manifestação de vontade do empregador quando demite sem justa causa e do empregado quando pede demissão. Ora, e aí o seguinte, o 487 da CLT, quando regulamentou o aviso prévio, ele deixou claro lá, né? Caberá o aviso, o prévio aviso, quando nos contratos por prazo sem determinação, a parte que sem justo motivo quiser dispensar a outra. É devido ao aviso, né? Então, se eu não tenho essa questão do sem justo motivo, porque o contrato se extinguiu pelo falecimento de uma das partes, não cabe aviso. O artigo 18 da Lei 8.036, de 1990, que é a lei que regulamenta o Fundo de Garantia, ela vai falar na mesma toada, a mesma situação. Ela vai dizer assim: nos contratos por prazo sem determinação, ou seja, nos contratos por prazo indeterminado, quando o empregador resolver dispensar o trabalhador sem justa causa, será devida a multa de 40% sobre o fundo de garantia. A morte do trabalhador é uma dispensa sem justa causa? Não é. Não houve um ato volitivo, um ato intencional de dispensar o trabalhador. Houve a extinção do contrato pelo evento morte do trabalhador. Beleza. Então, olhem só. E aí a terceira pergunta. Se o empregado vem a falecer, para quem eu pago a rescisão dele? O contrato se extinguiu. A gente viu que não é devido nem fundo de garantia e viu que não é devido nenhum aviso prévio, seja ele indenizado ou qualquer forma do tipo. Mas o cara, de repente, trabalhou 1 ano e meio na sua empresa. Não deu tempo. Vai para o espólio? Não depende de... ainda não tinha gozado de férias, ainda não tinha recebido 13º, morreu no dia 30 do mês X, ou seja, tinha 30 dias trabalhados que ficou lá em haver para ele. Aí o Bruno fala assim: vai para o espólio, professor. É um questionamento, e isso vocês têm que saber, porque consignação em pagamento cai bastante na prova da ordem. Ação de consignação em pagamento, eu já matei a charada, que está lá no artigo 539 e seguintes do CPC. Artigo 539 e seguintes do CPC. Não tem regulamentação própria na CLT. Então, a 539 e seguintes do CPC é combinado com artigo 769 da CLT, que é o artigo que faz remissão à legislação subsidiária
no processo de trabalho, ou seja, evoca norma de outro ramo do direito de forma subsidiária nas normas que tangem a processo. Um dever de casa, então, de vocês é ler o artigo 539, que hoje eu não vou ler artigo aqui, vou ler só o caso prático ali para vocês entenderem. E nem ler, na verdade. Vou dar só um exemplo lá para vocês entenderem. Aí o Bruno falou assim, vai para o espólio. Beleza. Só que assim, olha, o que acontece é o seguinte, ele, de certa forma, ele tem razão. As verbas trabalhistas, 13º, férias e saldo de salário, são realmente do espólio. São do espólio. Só que eu, empregador, na visão do empregador, então imaginemos que o meu empregado, infelizmente, isso deve estar acontecendo a rodo no país por conta da Covid. Imaginemos que eu sou o empregador, meu trabalhador faleceu no dia 30 de abril, sei lá, e aí o RH tem a comunicação por parte da família de que ele faleceu, o RH vai ter que dar baixa no CAGED, que é o órgão que regulamenta essas questões, o órgão que faz essa contagem de empregos e desempregos no país, vai emitir todas as guias, TRCP, e tudo como se o cara tivesse vivo. Vai pedir, inclusive, a baixa, vai pedir, inclusive, a carteira para dar baixa, fazer as anotações devidas para a família e tudo mais. Só que a grande indagação é o seguinte, para quem que eu pago essa rescisão? Aí o Bruno respondeu assim, mas vai para o espólio. Então, isso significa que necessariamente tem que ter um inventário? O cara morreu. O patrimônio é do espólio, aí o Bruno está correto. 13º, férias e saldo de salário, é patrimônio do espólio. Beleza, mas aí eu vou consignar para o espólio? Eu vou depositar em juízo para o espólio? Não, professor, quem representa o espólio é o inventariante. Tá, mas será que é isso mesmo? Será que não existe nenhuma legislação que trata de uma outra situação? E aí, olha, tem uma lei aqui que eu vou compartilhar com vocês, é a Lei 6.858 de 1980, que é do João Figueiredo. Então, é uma lei da época é uma época pós-ditadura militar, né? Já na ditadura ainda, não com processo legislativo, mas não com processo democrático se iniciando, mas ainda em ditadura. Aí ele fala assim, olha, dispõe sobre o pagamento dos dependentes e sucessores e de valores recebidos os valores não recebidos em vidas pelos respectivos titulares. Então, dispõe sobre o pagamento aos dependentes e sucessores de valores não recebidos em vidas pelos respectivos titulares. Aí fala lá o artigo 1º da lei. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e aos montantes das contas individuais do FGTS e do PIS/PASEP. Então, aqui eu tenho verbas rescisórias, fundo de garantia e valor do PIS/PASEP, não recebidos em vidas pelos seus titulares. Ora, o trabalhador faleceu. Tem 13º, férias, fundo de garantia para 13º, férias e saldo de salário. Essa é a primeira hipótese. Então, valores devidos pelos empregadores aos empregados. Lá na conta do fundo de garantia do camarada, ele trabalhou 300 anos na empresa, tinha lá 10 mil reais. Ficou parado lá também, porque ele morreu. Então, aqui, ó, os valores devidos dos empregadores aos empregados, nas contas vinculadas. E ele também tinha PIS, vamos dizer. Ele tinha PIS para receber lá no Banco do Brasil. Não recebidos em vidas pelos respectivos titulares, ou seja, o próprio trabalhador, porque ele faleceu. Serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social. Isso daqui é o mais importante. Isso daqui é o mais importante.
Aí diz ainda, continua, ou na forma da legislação específica dos servidores civis, militares, ou na sua falta, os sucessores da lei, da legislação civil. Aí é o inventariante, aquela coisa toda, né? Então, olhem só, eu tenho aqui duas condições que são importantes aqui. Primeiro, serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados pela Previdência Social. Isso é o mais importante, no meu ver. Segundo, na forma da legislação dos servidores civis e militares, e na sua falta, aos sucessores previstos em lei civil, indicados em alvará judicial independente de inventário ou rolamento. Então, olha só, o empregado faleceu, aí corretamente o Brum assinalou que 13º, férias, fundo de garantia, saldo de salário é do espólio, só que eu sou empregador e eu tenho que pagar essa rescisão. E por que eu tenho que pagar a rescisão? Alguém imagina, hein? Existe prazo para pagamento de rescisão na CLT? Existe, né, pessoal? 10 dias, né? Artigo 477 da CLT, não é isso? Existe prazo de 10 dias, artigo 477 da CLT, né? Então, eu tenho que me preocupar com isso, né? Aí a grande questão é saber o seguinte, como é que a gente vai fazer? Então, para eu respeitar o que está na legislação, eu que sou empregador e do RH, eu falo para a família o seguinte, me manda a declaração de dependentes junto à Previdência Social. Ou leia-se, aquele que é o beneficiário para efeito de recebimento de pensão por morte. Então, se é um pai que deixou um filho menor e uma esposa, e se essa esposa foi dependente lá pela Previdência Social, pegar pensão por morte, ela que será a dependente habilitada na Previdência Social. Então, portanto, eu, empregador, libero a rescisão para ela, libero o fundo de garantia para ela, eu não, né? Mas, enfim, o legitimado para receber esses valores é a esposa, que recebe pensão por morte. Então, eu, empregador, sei quem é o credor. Eu sei quem é o meu credor. É a esposa, porque ela levou a carta lá da concessão do benefício de pensão por morte. Então, eu sei que tem que pagar a rescisão para essa esposa. Eu sei que quem vai receber o fundo de garantia é essa esposa, a viúva pensionista, e eu sei quem vai dar entrada no PIS/PASEP é essa esposa, até esse momento. Só que eu falei para vocês o seguinte, eu tenho prazo de pagamento, eu, empregador. A pessoa faleceu no dia 30/4 de 2021. E se eu for na folhinha, eu tenho que respeitar a regra do artigo 477, parágrafo 6º, e pagar a rescisão em 10 dias. Só que é o seguinte, na hora do falecimento, essa moça, essa viúva, bateu lá na empresa e falou, olha, no dia 30/4, ela falou assim, olha, meu marido faleceu e eu vim comunicar à empresa, trazer atestado de óbito, eu quero minha rescisão. Eu, que sou do RH lá, vou falar, olha, eu não posso te pagar rescisão, porque existe uma lei, a Lei 6.858 de 1980, que diz que eu só posso pagar para aquele que é dependente da Previdência Social. De início aqui, né? Depois a gente vê esse segundo trecho aqui. Somente pagar aquele que é dependente da Previdência Social. Ela falou, mas como é que eu faço para pegar essa guia, essa certidão de dependência? Eu falei, não, minha senhora, não é uma certidão de dependência. Procura um advogado para te instruir. Aí ela vai no advogado de previdência e fala, não, é pensão por morte, ela tem direito à pensão por morte, eu vou fazer o requerimento administrativo, a Previdência provavelmente vai reconhecer, porque vocês já tiveram direito de seguridade social, a esposa para com o marido que faleceu, a dependência econômica
ela é presumida, né? Então, provavelmente, a Previdência vai reconhecer você como pensionista dele e vai mandar pagar, né, essa pensão. E aí vai vir uma carta de concessão, vai vir um documento da Previdência dizendo que você é o dependente do seu marido. Neste momento, eu corro e pago essa moça. Ah, professor, mas então não precisa entrar com ação em consignação em pagamento? Não. Se você tem a carta de concessão e ela te entregou e você pagou a ela, sem problema nenhum. Morreu o assunto, acabou. O problema é que, assim, ó, o cara faleceu no dia 30/4 e essa esposa avisou na empresa no dia 30/4. Mas, sei lá, ela procurou um advogado da área de Seguridade Social no dia 8 de maio de 2021. O advogado da Previdência Social, deu entrada no pedido administrativo de pensão por morte no dia 15 de maio de 2021. O meu prazo de pagamento da rescisão, se ele faleceu no dia 30 de abril e no dia 30 se extinguiu o contrato, o meu prazo de pagamento da rescisão, vou até mudar aqui a cor, ó. O meu prazo de pagamento de rescisão era, quer ver, ó, dia 30 de abril, desculpa, só um minutinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O meu prazo de pagamento das verbas rescisórias e tudo mais, emissão das guias, da baixa na carteira, nos termos da redação do artigo 477 da CLT, seria no dia 10 de abril de 2021. Eu comuniquei ela que ela precisaria me arrumar a declaração de dependentes, como está aqui, ó, habilitados perante a Previdência Social. E ela nada providenciou, ela foi procurar um advogado lá no dia 8, o cara só deu entrada no pedido administrativo no dia 15. Só que o meu prazo para não ensejar a multa de um salário do 477 da CLT era 10 de maio de 2021. A minha questionamento é, se eu quero me cercar de todas as garantias, eu que sou advogado da reclamada, de que ela não vai pagar a multa do artigo 477 da CLT, não pagar, se eu não tenho essa declaração de dependentes até o dia 10 de maio, o que eu faço para eu ter uma garantia ao meu empregador e de que nenhum juiz possa criar uma situação de me condenar na multa do artigo 477 da CLT? A única situação que eu tenho na legislação é correr no judiciário e entrar com uma ação de consignação e pagamento ou no dia 10 ou um dia antes do dia 10. Mesmo que depois, lá do dia 15, ela consiga a carta de concessão do benefício da Previdência Social, ou da pensão por morte, melhor dizendo. Mesmo que ela consiga isso depois. Aí tudo bem. Aí eu falo para ela, olha, agora você vai lá, porque eu já consegui nem juízo, eu estava me resguardando aqui para não pagar a multa, você só vai lá e anexa... E anexa essa carta de concessão da pensão por morte do seu marido no processo de consignação em pagamento. E detalhe, é litigioso o processo, né? Então, se entra com ação de consignação em pagamento, se eu entro contra ela, ela vai ter prazo para contestar o processo. Tudo conforme está na regra do CPC. Pode até, inclusive, pedir reconvenção na consignação em pagamento. Pode até pedir a reconvenção. Bom, olha só então a situação. Eu ajuizo a ação de consignação em pagamento nesse exemplo, porque ela não me entregou até esse determinado momento. Eu sei que a Previdência vai reconhecer para ela o benefício de pensão por morte, de repente,
mas ela não está com o documento. E eu não vou correr o risco da minha reclamada pagar uma multa por inércia do advogado, que sou eu, que advoga e presta serviço para reclamado. Então, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou correr lá e vou socar o pau aqui, vou entrar com uma consignação em pagamento, me dá o valor da rescisão. Ah, deu R$ 5.000? Me dá a guia TRCT, me dá a guia de seguro-desemprego, e eu vou pedir na petição para ela juntar a carteira de trabalho, ou levar a carteira de trabalho para eu providenciar a baixa. Já vou informar na minha petição que tem um seguro de vida coletivo, já vou consignar também a apólice do seguro de vida e todos os caminhos, um formulário, um fluxograma, qualquer coisa nesse sentido, indicando como é que ela tem que dar entrada nesse seguro de vida. Então, eu vou consignar em pagamento a grana, eu vou consignar em pagamento as guias, os documentos que estão no artigo 477 da CLT, mais especificamente no parágrafo 6º, a guia de rescisão de contrato, a chave de conectividade do fundo de garantia, eu vou entregar lá a guia de seguro-desemprego. Não vai ter seguro, mas eu vou entregar tudo. Eu vou consignar tudo. De repente, um objeto pessoal do empregado que está lá, eu peço para consignar também em juízo, uniforme, uma camiseta que ficou no armário. Eu vou entregar tudo em ação de consignação em pagamento. Eu estou exagerando um pouco, mas é assim que funciona, é assim que deveria funcionar. Para eu não correr o risco, justamente no que tange ao pagamento da rescisão e entrega dos documentos, a não pagar a multa do 477 da CLT. Eu sei que ela vai ser beneficiária da Previdência Social, eu sei que ela vai ser, mas eu não vou pagar enquanto não tiver aquela certidão, com o documento reconhecendo ela como pensionista. Porque para eu me resguardar de acordo com a Lei 8.858 de 1980, eu tenho que ser esse documento. E vejam só, essa lei não está revogada, estou aqui no site do Planalto. A lei foi plenamente recepcionada pela Constituição Federal. E à medida que ela for a pensionista, ela vai receber a verba rescisória do empregador, e aí o empregador não tem nada a ver com isso, porque ele recolheu os fundos de garantia desse período todo. Eu falei para vocês que ele poderia ter R$ 10.000 lá. Mas como beneficiária e pensionista, ela consegue pedir um alvará judicial e pedir a liberação do fundo de garantia. Aliás, o juiz do trabalho pode fazer isso na própria ação de consignação em pagamento, comprovado que ela é a dependente pela Previdência Social. Então, vou repetir. Pessoa faleceu. Eu não quero que passe o prazo do pagamento das verbas rescisórias, senão eu vou pagar a multa do 477. O que eu faço? Se eu quero ser super diligente, eu corro e consigno em pagamento a rescisão. É óbvio que eu tenho que ter a qualificação civil daquele que representa o espólio, né? Então, eu vou ajuizar a ação contra quem? Fulano de tal, que representa o espólio de fulano de tal. Aí vocês vão criar um nome lá no problema. No meu problema em especial, eu tenho uma situação assim. Lá, no caso prático, coloquei no EVA, eu coloquei uma situação em que o empregador ele não sabe quem que é o beneficiário. Ele não sabe quem que é o beneficiário porque ele não tem, vamos dizer assim, ele não sabe quem é o beneficiário porque não há uma declaração de dependentes pela Previdência Social. Então, no nosso caso prático, em que nós juntamos lá a questão no EVA, eu vou pegar aqui para vocês o probleminha, só para vocês entenderem um pouquinho. Então, no nosso caso prático, tá assim, ó. Há uma certa confusão por parte do empregador, porque ele não sabe quem é o beneficiário. Ele sabe que tem um espólio, como o Bruno falou, que todas aquelas verbas trabalhistas que deveriam ter sido pagas, né, ao espólio, mas ele não sabe quem é o beneficiário do espólio, né? Não tem essa declaração ainda. Vocês estão enxergando aqui o laboratório, o símbolo do EVA, tudo direitinho? Sim ou não, pessoal? Dá para ver, sim. Ok. Então, olha,
Não, eu não tenho. Então, fala lá, fulana de tal, havia 3 anos de empresa, contraiu Covid e faleceu no dia tal. Ficou internado por 2 semanas na UTI e veio a falecer de complicações da Covid. A empresa tal, ao receber a notícia e os documentos da irmã da falecida, da Decujos, a irmã perguntou quando seria o pagamento da rescisão, né? E demais direitos, como a entrega das guias do FGTS e TRCT. A empresa informou a irmã da falecida, da Decujos, que para efetuar o pagamento da rescisão e entregar as guias, tinha que apresentar a declaração de dependência da Previdência Social nos termos da Lei 6.858 de 1980. Então, tudo isso aqui eu já expliquei sem novidades. A data do falecimento ocorreu no dia 17/3 de 2021. Ela foi internada no dia 3, mas ela faleceu no dia 17/3. A irmã da Decujos foi informada no dia 19 dos documentos que deveria providenciar. Então, faleceu no dia 17, a irmã comunicou, só que ela só ficou sabendo quais eram esses documentos, a declaração de dependentes da Previdência Social, lá no dia 19. Já tinha comido 2 dias de prazo aí. Porque o prazo do pagamento da rescisão por parte da empresa. Porque o pagamento da rescisão começou no dia 18. Eu já tinha comido 1 dia de prazo. E depender da hora, vamos dizer assim, 2 dias de prazo, a depender quando que ela ficou sabendo no dia 19 de quais esses documentos. Então, só teria 8 dias para a empresa correr atrás e pagar essa rescisão para não sejar a multa. Aí, considerando que a empresa não sabe se a reclamante lá deixou filhos, apesar de ter ciência dela ser casada, considerando que seu esposo ainda não é dependente da Previdência Social, e a empregada e a irmã da Decujos não havia entregue os documentos de dependência, então, né, a gente sabe, você estudar de Seguridade Social, que o irmão pode pedir pensão por morte, mas prefere o marido, não a irmã, né, porque é uma escala de preferência, não é qualquer um possa pedir. Considerando que, pela regra do artigo 477, o prazo de pagamento da rescisão e entregas da guias é de 10 dias, então, no dia 19, praticamente tinha consumido 2 dias do prazo, porque essa empregadora teria até o dia 17, foi o falecimento, vamos colocar até o dia 27 aí do 3 para pagar a rescisão. Considerando que o sindicato da categoria tem um seguro de vida coletivo para caso de morte, morte por causas naturais aqui, no valor de 10 vezes o salário, considerando que a empresa não quer correr qualquer risco de pagar a multa ou qualquer indenização por danos morais, para de repente não vir que a empresa não fez nada, deixou o marido e a família desguarnecida, não pagou a rescisão, gerou danos morais pela falta de pagamento de verbas rescisórias, enfim. Considerando que a única informação que a empresa tem é que a Decujos, né, tinha o esposo chamado Wilson e a irmã Tainara. Como advogado, propõe a medida correta. Vejam só, no meu caso aqui, faleceu dia 19, a irmã ficou sabendo quais os documentos que deveria providenciar, porque ela que foi lá na empresa no dia... Faleceu no dia 17, a irmã ficou sabendo no dia 19. Só que nem a irmã, e ela não poderia fazer isso perante a Previdência Social, o marido, por enquanto, não providenciou a declaração de entrega de dependente da Previdência Social. E a empresa não quer correr o risco de pagar a multa a multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, que é no valor de um salário. Então, a empresa aciona o seu jurídico vai fazer o quê? Consignação em pagamento, antes do vencimento do prazo, antes do dia 27/3 aqui, porque senão não adianta nada, a multa já gerou de qualquer forma. Professor, mas a empresa não sabe quem que é o beneficiário, só tenho 2 nomes aqui, o ex-marido e a irmã. Ora, se vocês lerem a Lei 6.858 de 1980, está dizendo lá que o dependente, que você paga para o dependente da Previdência Social. Beleza. Bom, se vocês conhecem um pouquinho de seguridade e pela razão lógica das coisas serem, eu não posso pagar, a Previdência jamais vai pagar a pensão por morte para a irmã se a Decujos era casada e tinha um marido. Porque você não pode escolher quem que vai pedir a pensão por morte.
você vai excluindo aqueles que estão, né? O marido, ele tem preferência sobre a irmã, o filho tem, e assim, por preferência sobre os pais no decursos. Tem uma regra ali de preferência da pensão por morte. Então, você pode até colocar na sua peça, porque essa informação não está no caso, você tem que propor, como empresa, uma ação de consignação em pagamento em face da espólio da decujus, representado pelo fulano de tal, que é o marido da moça. A irmã aqui, saiu essa figura aqui, do nosso caso, na verdade, era só para ilustrar o problema aqui. E aí você vai consignar tudo aquilo que está no artigo 477. Inclusive, essa notícia da apólice de seguro não está à toa. Você também consigna a apólice de seguro e os demais documentos para ela dar entrada no seguro, ou para o marido dar entrada no seguro de vida. Então, essa é a nossa atividade para a semana que vem. Alguma dúvida a respeito disso? Tá suave? Então, tá bom. Então, se não tem dúvidas, está no Eva lá. Um bom final de semana a todos e fique com Deus. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado, Bom final de professor. semana a todos aí. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Bom tchau. final de semana.